Os ouvintes da Rádio Vale, e estamos num momento histórico. Sempre quando falece um Papa, é a história que está sendo reescrita também, né? Porque além de encerrar um ciclo, inicia um outro, depois que vem com o próximo Papa. Então, é uma palavra, eu diria até hoje, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, que é um tempo de esperança, de alegria, mas também o nosso coração de cristão, e eu digo não só de cristão, mas de pessoas que admiram o Papa, né? Estão hoje sentidos, né, com a sua partida. E é algo muito repentino também, porque na noite da Páscoa, né, ele volta, diria assim, para a casa do Pai. O que acontece daqui para frente aqui em Cachoeira e na nossa diocese? Assim, nós estamos dentro de um contexto da Igreja Mundial, então tudo aquilo que acontece em Roma também influencia aqui. A morte do Papa a gente chama agora que fica sé vacante, ou seja, não tem a figura física do Papa, mas as atividades da igreja continuam. A gente continua na mesma forma. O que muda é as orações pelo Papa. Por exemplo, na missa, a gente tem momentos que a gente reza pelo Papa. Então, naquele momento, a gente não tem mais a figura do Papa, só rezamos pelo bispo e colocamos o Papa lá na oração eucarística, que é a parte onde é os fiéis defuntos, né? Agora nós rezamos pelo seu descanso eterno. Mas, claro que, diante de um fato desse, algumas coisas a nível de mundo também param, em termos, por exemplo, na escolha de bispo, na escolha de cardeais, isso congela, né? Então, se tinha algum previsto, por exemplo, alguma diocese que teria um bispo para ser eleito, agora para, e até vir o próximo Papa. Por quê? Porque somente o Papa pode indicar. Então é uma coisa, tem algumas atribuições que é somente o Papa, não tem como outro substituir. Então, mas a vida da igreja, Ronaldo, aqui a nossa vida continua, nós fizemos as mesmas coisas. Ontem mesmo algumas pessoas perguntavam, e agora, padre, nós vamos fazer missa, nós não vamos fazer missa, nós vamos, né, ter os momentos, eu digo, normalmente, só que a gente vai colocar nessa intenção do Papa, né? Muito bem. Há uns 3 meses atrás, nós entrevistamos aqui, né, o Dom Jaime, que é o nosso bispo mais próximo, que é o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, ele que é catarinense, na verdade, não é gaúcho. E nessa entrevista, ele, muito espontâneo, assim, muito solícito, né? Atendeu o nosso pedido. Uhum. Ele comentou, talvez na minha missão de cardeal, agora, recém-nomeado aí pelo Papa Francisco, talvez eu tenha que, em algum momento futuro, que ajudar a escolher o Papa. Que e coisa, o Dom Jaime, né? Isso, exatamente na história, por exemplo, o Dom Jaime Spengler, ele é o presidente da CNBB também aqui no Brasil, ele é o presidente do CELAM, que é a nível de várias conferências aqui da América Latina, então ele tem um grau de importância muito forte a nível aqui nosso da América Latina. E tanto que o Papa é o primeiro Papa latino-americano, né, da nossa região aqui. E o Dom Jaime agora ele já é convocado para estar em Roma. Então, possivelmente hoje ele já deve ter viajado para lá, porque amanhã, a partir de amanhã, o corpo do Papa, os restos mortais dele, já vai para a Basílica para ser, então, feita as cerimônias, os ritos e exéquias, né? Até hoje... De fato, bom dia, padre. Bom dia, realmente, Tomás. até para o nosso ouvinte entender, como ontem era feriado, nós não tivemos programa, e o Dom Jaime Spengler concedeu várias entrevistas para os nossos colegas da capital, que buscavam informação não só por Porto Alegre, mas para o noticiário nacional, já vista que Dom Jaime é um dos cardeais que vai votar no conclave, e inclusive até um dos repórteres até fez a pergunta, porque Dom Jaime pode ser Papa também. Sim. E ele até respondeu com muito bom humor que ele não gostaria, né, de ser Papa e que a ideia dele é de voltar logo para Porto Alegre, depois o conclave não seja muito longo e ele volte logo para a capital. Porém, quero lembrar a importância, a figura do Dom Jaime, nós estamos destacando aqui, porque ele é um dos que estará lá
em Roma nessa escolha do novo Papa, né? Isso a gente sabe. Mas porque ele é próximo, porque ele é de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, e conversa com muita facilidade. E eu me lembro que eu perguntei, em uma certa altura da entrevista com ele, aqui, né, no programa, como é que ele tinha chegado a ser presidente da CNBB, como é que ele tinha chegado a ser, né, arcebispo de Porto Alegre e agora cardeal. E ele disse, olha, por mim eu seria professor só. Ele disse, a minha vocação, a minha vontade seria de ser professor. Entendi, assim, em seminários, coisas assim, né? Lidar com essa parte da educação, né, religiosa. Porém, a minha formação exige que eu esteja à disposição para a missão que me derem. Eu não decido, eu não disputo, eu não peço, mas se a missão é apresentada, a minha obrigação é aceitar. É assim que funciona, padre? Na verdade, dentro da igreja, Ronaldo, esse é o caminho, porque é um caminho de vocação, porque é diferente de uma profissão, né? Nós não somos profissionais do sagrado, a gente é uma vocação. Então, Deus nos chamou, a gente também vai percorrendo um caminho dentro da igreja, aonde pedir para nós irmos, a gente vai. Por isso que, às vezes, por exemplo, um bispo está aqui na diocese, daqui a pouco, que nem o Dom Ricardo. O Dom Ricardo era bispo de Rio Grande. E agora ele foi chamado para ser secretário da CNBB. Quer dizer, ele estava lá em Rio Grande e agora ele volta, então, lá para Brasília para morar lá. Outros bispos também, que daqui a pouco estavam... Nós tivemos bispo aqui em Cachoeira, né? O Dom Ângelo foi para trabalhar um tempo na Bahia. Quer dizer, então, a gente está a serviço da igreja, a serviço de Deus. Aonde a igreja pede, né? O bispo, o padre, enfim, está disposto a isso. E a gente já é formado, Ronaldo, desde o seminário, para dizer esse sim. Por quê? Porque a nossa formação, ela é uma formação bastante voltada para o lado humano também e o espiritual, o conhecimento de Deus, mas o conhecimento da igreja. Então, essa disponibilidade, que hoje muitas vezes as pessoas são apegadas a cargos, né? A gente é muito disponível para também deixar um cargo e assumir outro. E é isso que o Dom Jaime deve ter falado e partilhado aqui também, né? E a figura do Papa, você imagina, o Jorge Bergoglio, arcebispo ali de Buenos Aires, né? Depois ele morando na Argentina, ele vai lá, participa de um conclave e ele já tem que ficar lá. Quer dizer, agora nem as coisas dele que ele tinha ali, ele não leva mais, né? Alguma coisa particular. Agora a vida dele muda totalmente. Então, os cardeais que vão lá, que entram para o conclave, depois ele já não volta mais, ele já fica lá, porque agora ele é o Papa da igreja, né? Então, tem que ter esse coração disponível para Deus, eu diria isso. Porque se a gente se apegar a cargos, se apegar à estrutura, aí você não tem essa disponibilidade para servir e para assumir um cargo, né? Padre Rudinei, Hollywood, né? Para não dizer outros locais onde fazem filmes de sucesso, abordou em várias oportunidades esta escolha de Papa da Igreja Católica. O último aí é o Conclave, né? Que é um filme que tem uma audiência incrível, está disponível aí na internet e tal. Eu casualmente vi fazem, acho que uma semana, né? E sempre mostra ali uma disputa pelo cargo do Papa, alguma intriga, né, intramuros, etc. Isso acontece? Olha, diretamente a gente não pode, porque aí tem o olhar de Hollywood que fala da questão que tem que chamar atenção, né, naturalmente. Mas a igreja também pensa pessoas que realmente têm uma clareza e uma distinção daquilo que é importante, o caminho que a igreja vai seguir, né? Porque a figura do Papa, ela é uma figura que centraliza, vamos dizer assim, toda a caminhada da igreja, né? Então, nós tínhamos o Bento XVI, que era um homem extremamente inteligente. Ele tinha 8 PhDs, o Bento XVI. Ele era um Papa, assim, de uma capacidade intelectual fantástica. Mas ele chegou um momento que ele sentiu, porque um Papa renunciar, por isso que eu lhe falei antes, a questão do poder. Imagina quem é que quer renunciar hoje, né, a um cargo de poder, que é um poder no fundo, né? Imagina a figura do Papa. E o Papa Bento XVI, então, ele renuncia,
Por quê? Porque ele sentiu, e ele é um homem muito inteligente, que ele não estava conseguindo levar a vida da igreja e assim, ó, a igreja estava perdendo fiéis também. Por quê? Porque ele não estava conseguindo chegar a todos. Então, aí a igreja escolhe, a partir da ação do Espírito Santo, o Papa Francisco, que não era um nome cogitado, não havia, porque tem um ditado lá agora, ontem eu estava ouvindo, aqueles papáveis que entram papáveis podem voltar cardeais novamente. Então, quer dizer, o cardeal que entra, não, ele é cogitado, ele é esse vai ser, com certeza vai ser, talvez não seja. Vai ser um outro que a gente nem espera muitas vezes. Por isso que é a ação de Deus que acontece ali. Mas claro que acontece uma questão política também por trás de tudo isso, porque tem que ter uma questão de idade, né? A saúde da pessoa. Nós temos muitos cardeais hoje acima de 90 anos. Como é que você vai colocar uma figura dessa como Papa? Vai ficar pouco tempo, né? Então, existe um pouco esse olhar pensando na pessoa que realmente vai conduzir a vida da igreja. E o próximo Papa, que a gente agora, entendendo, ouvindo as autoridades da igreja, ele vai ter essa linha do Papa Francisco. Porque a gente percebeu assim que a igreja ela se abriu muito, né, às realidades do mundo também no aspecto de diálogo, de proximidade, né, de poder estar junto com o povo, Pois que é a é. imagem do Papa Francisco. Pois né? é, Rudinei, Padre Rudinei, agora tu tocou num ponto que eu acho que muitos ouvintes, inclusive o Gastão Aércio, que está na nossa audiência, tá lá na 153, o Papa João Paulo II, nos seus 20 e tantos anos de pontificado, começou a fazer uma transformação e numa abertura da igreja para o mundo moderno. Bento XVI deu uma freada nessa evolução, ele se desligou e chegou Francisco, que pegou o legado de João Paulo II e avançou mais ainda na abertura. Como tu disseste, a volta dos fiéis à igreja que haviam se afastado, porque temas como divórcio, homossexualismo vieram à tona. E Francisco, ao longo de seus 12 anos de pontificado, nunca fugiu deste debate, inclusive sempre questionado pela imprensa internacional, sempre foi preto no branco. Ou seja, ele era direto e objetivo e dava a resposta, e é isso. Então, tu falaste bem, esta evolução da igreja, então tu acreditas que, independente de quem seja, até se cogita a possibilidade de um Papa da Ásia, que ele está na Filipinas, né, ele é asiático, e tem também um representante do continente africano, que poderia ser o primeiro Papa negro. Sim. São dois que foram bem citados, ou então voltaria talvez às mãos de um italiano. Como é que o senhor vê isso, Padre Rudinei? Assim, ó, essa reflexão é interessante porque a gente vê um processo, né? A igreja é um caminho, tem mais de 2000 anos e ela está aí caminhando, né, Ronaldo? Então tivemos momentos de dificuldade, mas ela tem que estar sempre em diálogo com o mundo também, porque a igreja está no mundo, mas ela é um sinal de Deus no mundo, para levar as pessoas a se converterem ao Pai. E os papas, eles são essas figuras que eles representam. Você olha para a figura do papa, você vê a imagem de Deus. Então, o papa é aquele que é o sumo pontífice, aquele que faz a ponte, né, da humanidade para com Deus. E na história, como você falava, a questão desses assuntos mais polêmicos, mais difíceis de ser tratado, o papa nunca fechou porta, ele sempre dialogou. Inclusive, na questão dos homossexuais, na questão dos casais divorciados, existe um caminho, né, de acolhimento. Claro, porque hoje a igreja ela está restrita à questão da Eucaristia para os que são casais de segunda união. Mas hoje existe caminho, por exemplo, de organizar a vida desse casal, que é fazer o processo canônico ali para a pessoa também anular o matrimônio e poder casar novamente da igreja. Então, o pessoal, a igreja tem esse caminho de acolhida. E a questão dos homossexuais, o Papa diz, quem sou eu para julgar, né? Numa das viagens de retorno no avião, ele diz isso. Claro que isso criou um impacto também na comunidade mais conservadora, vamos dizer assim.
Mas assim, não é questão de você julgar, deixa que Deus faz isso. Qualquer um de nós. Se a gente for falar, bom, mas então, eu não vou na igreja porque lá tem gente que peca, tem gente que eu conheço a vida fora ali, então eu não vou na igreja. Mas você não vai na igreja por causa das pessoas, você vai na igreja por causa de Deus, né? Então, essa capacidade de acolher, o Papa mostrou muito isso. E esses cardeais que são cogitados, tem o cardeal que é o Pietro Parolin, que ele é o secretário de Estado lá, ele é um cardeal italiano, ele tem um peso muito grande, assim, tanto que era ele que estava ontem, na hora que eles fecham o quarto do Papa, que eles comprovam realmente que o Papa está morto, né? Ele e o Camerlengo, que é um outro cardeal que agora começa a aparecer, por quê? Porque o papel do Camerlengo, ele é de constatar, né, a morte do Papa, ele acompanha a colocação do corpo do Papa na urna, que já está ali, eles já estão velando ele na Capela Santa Marta, e depois, na hora de anunciar o novo Papa, ele que vai lá na janela do Vaticano e anuncia Habemus Papa, né? Quer dizer, Camerlengo assume a função de substituir temporariamente o Papa na condução, na organização da estrutura ali, preparando o conclave e o próximo Papa. Na questão da liturgia, na questão de toda essa preparação ali, que eles chamam do consistório, né, que é chamado pessoalmente. Então, a igreja tem essa beleza, né, mas seus desafios também. Bom, eu estava ontem assistindo muitas entrevistas, né, Padre Rudinei. Eu vi um bispo, desculpe se eu não me lembro o nome dele agora, mas se manifestou assim. Ele disse: olha, prefiro não falar na morte de Francisco, prefiro falar na transmudação dele. Eu digo, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Isso aí é uma maneira de encarar a morte? Na verdade, assim, o nosso corpo mortal permanece aqui, né? O nosso corpo é aquilo que se consome, mas isso é a elevação para o céu, né? Então significa que a gente quer lembrar dele, de tudo aquilo que ele significou e significa para a igreja. Porque o Papa Francisco, ele foi um Papa de uma mudança impactante na vida da igreja. Até mesmo nas vestes, né? Começou por ali, na simplicidade da vestimenta dele. Ele é o Papa que carregava a maleta dele, tirando essa ideia do líder religioso ser quase como um deus, né? Que tem que ter pessoas na volta carregando coisa, tem que ser honrado. Não, o Papa, ele mostra a simplicidade do sapatinho preto dele, da batina branca, do crucifixo de latão, não é mais de ouro, né? Tudo aquilo que realmente ele vive na simplicidade. Ele foi o primeiro Papa Francisco da história do papado, porque todos sabem, quem conhece Francisco sabe que São Francisco de Assis viveu na pobreza e a ordem dos franciscanos foi criado na pobreza. Na pobreza. Na pobreza e tem total. Um fator que eu queria só destacar, porque é importante o ouvinte que nos acompanha. Por que o nome Francisco? Por duas situações. Por essa, da pobreza, mas também porque Francisco recebeu o mandato do Senhor que diz: vai e reconstrói, reforma a minha igreja. E ele até, na época, quando Francisco recebeu essa motivação, ele achou que era a igreja de São Damião, que era uma igrejinha pequenininha lá que estava, assim, caindo quase, né, de estrutura física. Mas era muito mais profundo. E Francisco, o Papa, fez isso, porque ele primeiro começou com uma reforma na Cúria Romana, né, porque havia esse jogo político, Ronaldo, havia muito internamente. Inclusive, no Banco do Vaticano, o Papa mexeu. Ele clareou e tornou público muitas realidades. Na realidade, realidades pesadas onde a igreja ele não fugiu. Ele é o Papa da simplicidade, mas é o Papa do enfrentamento também. Porque ele enfrentou as questões, ele não se omitiu. Que talvez o próprio Papa Bento XVI teve algumas dificuldades, algumas situações de enfrentar. E ele foi muito firme. Na sua simplicidade, ele foi firme. Então, por isso que a gente pensa, imagina que o próximo Papa vai ter essa linha do Papa Francisco, né? Me chamou a atenção a época, né? Nós estamos falando de algo lá em 2013, né? Quando ele adotou o nome Francisco, eu digo, mas ele é jesuíta, tia. Aí me lembrei,
São Inácio de Loyola, né? Agora ele não é franciscano e assume o nome de Francisco. Mas agora o padre Rudinei me explicou adequadamente por que da escolha desse nome. Aliás, jesuítas, 400 anos dos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, havia já uma pré-combinação que Francisco viria em outubro deste ano ao Rio Grande do Sul para os festejos. Ele já tinha mais ou menos combinado com Dom Jaime Spengler, viria aqui para os 400 anos dos jesuítas. Sim. Foi revelado ontem essa informação. Exatamente, exato. E tem algo assim que é muito profundo também na figura do Papa, a capacidade humana de olhar para o próximo. Principalmente os mais simples, os mais pobres, né? Ele visitava os presos, ele tinha um olhar muito voltado assim para aquelas... E, claro, as grandes preocupações do Papa, nós estamos dentro do jubileu agora, Ronaldo. Cada 25 anos, e esse é o jubileu da esperança. Então, as intenções do Papa sempre foram pela paz mundial, né? Nós passamos por uma pandemia. Aquela imagem dele subindo ali na Praça do Vaticano, na Praça São Pedro, sozinho, naquela chuva, naquele período da pandemia, rezando, né, para aquele diante daquele crucifixo, que é chamado crucifixo milagroso, porque um período houve uma peste muito grande em Roma, então as pessoas iam até aquele crucifixo e muitos ficavam curados ou colocavam a sua fé, e o Papa fez esse gesto novamente. Quer dizer, ele carregou o peso, né, da humanidade sobre seus ombros, então são gestos muito simbólicos da figura dele. Muitas vezes do acolhimento, né, de líderes também de outras denominações religiosas, ele tinha muita proximidade. E o Papa tem que entender, e talvez em algum período ele foi até criticado por isso, mas ele é um líder também político, porque ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Eu estive lá, Ronaldo e Tomás, o ano passado, tive a graça de ir lá, e tive uma graça maior ainda, que eu tenho um padre amigo meu lá, o padre Antônio Hofmeister, que é de Porto Alegre, que trabalha na Casa do Papa, na Secretaria de Estado. E nós entramos na capela, eu e um outro padre da Bahia, ele nos convidou para conhecer essa capela Santa Marta, que é a capela interna do Papa. E hoje o Papa está sendo velado lá. Por que ele é velado lá? Porque primeiro é os familiares dele que ficam pertinho do corpo dele, os mais próximos, os funcionários ali da Cúria Romana. E o refeitório do Papa é um refeitório simples, não tem uma cadeira diferenciada para ele, uma mesa redonda, como nós estamos aqui, as cadeiras ali, e o Papa escolheu morar na Casa Santa Marta. Por quê? Porque ele não quis morar no castelo lá que é próprio do Papa, porque ele diz, eu não consigo ficar longe de povo, né? Então isso revela, e aí apareceu logo no início o Papa com um bandejão na fila, né, para se servir. Olha que gestos isso, né? De um tempo da igreja que o Papa era carregado no andor, né? Havia homens que carregavam, o Papa era carregado ali, né? Com toda a pompa, toda... Agora o Francisco, que vem com um bandejão. Imagina para a juventude isso, né? Olhando aí Eu lembro quando eu fazia faculdade nos RUs, né? A gente com bandejão ali carregando. E o Papa também ali. Então, essa transformação, e cada vez mais a gente tem que ser assim, seguindo esses passos. Olha, isso que Francisco fez é exatamente, sabe? Porque não adianta só da boca para fora fazer a pregação. Muito mais do que pregar 1000 palavras, é demonstrar em seus gestos e atos aquilo que ele quer passar e quer pregar aos demais. E é isso que Francisco demonstrou. Eu sempre comento que a oração de São Francisco de Assis, ela é perfeita. E olha, são poucos os seres humanos que conseguem fazer exatamente o que diz a oração de São Francisco. E vou dizer, como eu estudei 8 anos no colégio franciscano, do Colégio Bom Conselho de Porto Alegre, das Irmãs Franciscanas. Sim. Então, o contato com a ideia de Francisco de Assis eu sempre tive desde criança, desde a minha formação. Então, não é simples, não é fácil, não. E Francisco, o Papa, estava dando essa demonstração clara de como fazer. Muito bem. Nós conversamos com o padre Rudinei Lach, pároco da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de estar cedo conosco aqui e nos transmitir tantos conhecimentos, padre. Muito obrigado por esse espaço.
Lembrando que agora, então, sábado é o sepultamento final, né? Existe todo esse processo do Papa. E aí, ontem eu andava pesquisando de quando que começa o conclave. O conclave tem em torno de 15 a 20 dias para começar. Então, agora a gente começa a rezar pelo novo Papa, né? Após o sepultamento. Após o sepultamento. É. E a gente começa assim, a entender que realmente Deus tem uma missão para cada um de nós, né? E a gente procurar ser cada vez mais próximo do povo, como o Papa era. Muito obrigado, que Deus sempre os abençoe.